Muito bem, pessoal, esse daqui é o sensor PT100 para medição de temperatura, tá? Esse modelo que eu estou utilizando aqui, ó, como vocês podem ver, é um modelo PT100 a 3 fios, né? Nós comumente chamamos esse modelo aqui específico com 3 fios. Por quê? Porque justamente 3 fios é a conexão que nós temos para fazer a leitura aqui, né, da resistência. Então, basicamente, como que é um PT100, como que ele funciona, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe de característica construtiva, de repente até em algum vídeo de conteúdo futuro eu posso falar sobre isso, mas o PT100, acredito que muitos de vocês devam conhecer, ele é extremamente utilizado principalmente em aplicações industriais para medição de temperatura. Bom, e o propósito principal é justamente pelos grandes ranges e situações críticas que esse sensor consegue trabalhar. Então, por exemplo, eu consigo ler uma alta temperatura, algo em torno aí de 700, 800 graus Celsius, e temperaturas negativas também, né? Algo em torno aí de menos 100 graus Celsius, tranquilamente nós conseguimos fazer a leitura aqui com esse sensor. Bom, pessoal, mas como que esse carinha aqui funciona, né? Como vocês estão vendo, esse modelo especificamente que eu estou demonstrando aqui, ó, nós temos justamente nessa pontinha aqui, né, como vocês podem observar, não entrando aqui em detalhes construtivos, nós temos aqui essa parte que aparenta ser um invólucro e basicamente aqui, pessoal, é o ponto do sensor onde eu utilizo para fazer a medição da temperatura que eu desejo. Então, por exemplo, eu posso aproximar esse ponto aqui ou basicamente inserir ali onde basicamente eu desejo fazer a medição da temperatura. E a grande sacada do PT100, pessoal, como que ele funciona? Nós, de acordo com a temperatura que estamos medindo, temos a variação da resistência, tá? Então, nós vamos fazer um teste aqui, daqui a pouquinho eu vou demonstrar, mas medindo a resistência aqui desse sensor, já vou demonstrar como também, de acordo com a temperatura, essa resistência tem variações distintas. Por exemplo, com 10 graus eu consigo medir um certo valor de resistência, com 20 graus um outro valor de resistência e assim para as demais temperaturas, tanto temperatura positiva quanto temperatura negativa. Isso é uma característica bem interessante desse carinha aqui, o que torna ele muito utilizado em indústria. Bom, pessoal, e para demonstrar, né, como que funciona basicamente essa medição de resistência, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Ó, eu quero que vocês aqui analisem agora comigo, ó, nesses 3 fios aqui, ok? E é por esses fios aqui, ou melhor, essas conexões que nós realizamos a medição da resistência. Eu vou colocar aqui na tela para vocês a imagem, o diagrama esquemático de como que é o PT100, legal? Então tá aí na tela para vocês verem. E eu vou agora utilizar o meu multímetro aqui para fazer a medição da resistência. Então eu vou colocar aqui, ó, na escala de resistência, legal? E aqui, né, com as minhas pontas de prova, eu vou pegar essas duas conexões vermelhas aqui que vocês estão vendo, legal? Vou fechar o ponto com ela aqui e eu vou pegar esse outro cabinho branco aqui e vou fechar aqui e vou medir a nossa resistência, né? Eu quero que vocês observem aqui no nosso multímetro que nesse momento não sei exatamente quanto que está a temperatura aqui agora no meu laboratório, mas nós temos ali 111 ohms de resistência. E essa resistência representa a temperatura em questão que agora nós temos aqui no ambiente do meu laboratório. Bom, mas a grande pergunta, meus amigos, é possível fazer a conexão desse carinha aqui com um microcontrolador? Com um PIC, com um AVR, com um STM32? E sim, claro que é possível. E eu vou demonstrar nesse vídeo, além disso, como que nós, através dessa medição de resistência, chegamos na temperatura em questão. E tem cálculos específicos para isso e eu vou demonstrar. Bora aqui comigo então na tela do computador. Muito bem, pessoal, na tela aqui do computador agora, eu já começo dando a dica aqui para vocês, uma nota de aplicação que descreve o processo de implementação com o PT100 para dispositivos microcontrolados, né, processadores, microcontroladores aí. Então, eu recomendo essa nota AN687 da Microchip, beleza? Então, vão lá no Google e digitem AN687, vocês já vão encontrar aqui esta nota de aplicação. Tem 8 páginas, beleza, pessoal? Eu recomendo que vocês façam a leitura aqui, porque é realmente bem tranquilo de nós entendermos aqui, legal? Então, AN687 é a nota de aplicação. Mas é claro, eu vou resumir aqui para vocês, basicamente eu vou fazer um mega resumo
das principais informações dessa nota de aplicação e como que vamos fazer a prática aqui depois com o PT100, beleza? Bom, pessoal, essa nota, ela se destaca em duas questões. Além de ser bem informativa, ela basicamente aqui nos demonstra duas fórmulas para cálculo aqui do nosso sensor PT100. Então, né, como nós já vimos ali, nós aquisitamos a nossa resistência, né? Eu faço a medição da resistência ali, né? Inicialmente vocês viram fazendo com o multímetro, beleza? E a partir da resistência, nós encontramos a nossa temperatura, tá? Então, basicamente, eu tenho essa equação 1 aqui, que descreve isso, legal? E eu tenho aqui essa equação 2, que também é um outro método para cálculo da temperatura com o parâmetro da resistência, tá? O que basicamente difere esse equacionamento deste equacionamento? Novamente, eu recomendo vocês lerem aqui o documento. Esse equacionamento aqui mais simples, é possível, né, nós chegarmos ali na temperatura, no entanto, é um cálculo aproximado. Ele utiliza aqui essa constante, aqui na fórmula, e nós conseguimos, né, ter um cálculo ali mais aproximado, baseado aí na curva do sensor. Não, o sensor ele não é linear, tá, pessoal? É importante a gente entender isso. O PT100 não apresenta uma resposta linear. Por isso que tem esses equacionamentos, tá? Então esse equacionamento aqui, ele usa uma aproximação baseado aqui na curva europeia, né? Como nós estamos vendo aqui, o ITS 90. Então é uma forma mais simples de nós implementarmos isso a partir da resistência, beleza? E tem aqui agora esse segundo equacionamento, que esse daqui é certamente a melhor situação para nós calcularmos a temperatura a partir da resistência, tá? Esse equacionamento aqui, pessoal, como vocês podem observar, ele é um equacionamento de um grau um pouco elevado. Nós temos aqui, ó, uma ordem para essa equação aqui de quarto grau, né? Como nós vemos aqui nessa fórmula. Então, para encontrar aqui, né, o T a partir de uma equação aqui de quarto grau não é um processo tão simples, também não é tão complexo. Demanda um pouco matemática para a gente chegar aqui. Aí que vai a minha primeira pergunta para vocês, pessoal. Se vocês gostarem desse vídeo, deixa aqui nos comentários, beleza? Que eu me motivo e crio um vídeo específico só para nós resolvermos essa equação, e eu faço depois ali, né, um sistema mais pró, já ali implementando no microcontrolador exatamente essa fórmula aqui, que é a fórmula para cálculo da temperatura baseada na resistência, né, conhecido como Calendar-Van Dusen, tá? Que é o que nós vemos aqui, ó, beleza? É a fórmula que realmente tem a maior precisão. Então deixe no comentário se vocês quiserem ver, porque eu vou precisar dedicar um vídeo só para isso. Mas se você gostar de matemática, quiser brincar aí, tem afinidade com conta, vai que vai, viu, pessoal? Não é tão complexo assim. Então, realmente, aí dependo de vocês. Comentem aí que eu faço um vídeo específico para nós calcularmos a resistência aqui e determinar a temperatura no microcontrolador através da fórmula aqui, Calendar-Van Dusen, tá? Que é uma equação aqui de quarto grau. Beleza, meus amigos? Bom, então muito bem. Já entendemos que temos essa fórmula aqui. Podemos também encontrar a temperatura e essa fórmula aqui que tem um cálculo mais aproximado. Porém, pessoal, nesse vídeo aqui, eu vou demonstrar para vocês como que nós, a partir da resistência, chegamos na temperatura baseado em uma tabela. E essas tabelas é bem fácil de encontrar na internet, tá? Então, isso que eu vou demonstrar aqui para vocês. Assim, não necessariamente precisaríamos dessa equação e também dessa equação, mas é claro, podemos implementar. Bom, pessoal, descendo aqui na documentação, eu já vou aqui na página de número 4, onde nós temos um circuito demonstrado aqui na própria nota de aplicação, como que podemos utilizá-lo para fazer a medição aqui da resistência e, consequentemente, encontrarmos a temperatura depois com o nosso processador, tá? Bom, o método que o circuito demonstra aqui, né, que nós podemos observar, nós temos o circuito gerador de corrente, que é esse daqui que vocês estão vendo, temos o nosso PT100, propriamente dito, aqui, temos uma correção, um circuito aqui destinado à correção da resistência aqui do fio, dos fios, né? Melhor assim dizendo, do PT100. E um filtro aqui passa baixa, topologia Silent Key, tá? Com um ganho, beleza? Como que é o princípio de funcionamento, né? Através desse gerador aqui de corrente, né, nós temos aqui, ó, uma corrente de 1 mA fixa circulando aqui no nosso PT100, através desse circuito. Pessoal, existem várias topologias de circuito gerador de corrente, tá? Essa aqui é uma bem simples, depois eu vou mostrar ali na bancadinha para vocês, extremamente funcional. Se você desejar, pode utilizar até outra topologia, né? Não tem problema. Então esse circuito, meus amigos, gera 1 mA contínuo através aqui do nosso sensor PT100. Bom, e qual que é a sacada? A sacada é muito simples. Se eu tenho uma corrente circulando em uma resistência, logo eu tenho
uma tensão, concordam comigo? Corrente vezes a resistência do meu PT100, eu tenho uma tensão. Se eu sei a minha tensão e logo eu sei a minha corrente, eu consigo encontrar a minha resistência. Esse é o princípio de funcionamento, simples assim. Então esse bloco do circuito, como eu mencionei, ele faz a correção das resistências aqui da conexão do PT100. Recomendo vocês lerem aqui o documento para mais informações sobre isso. E esse circuito aqui agora, devido a essa baixa corrente circulando e a resistência do PT100, eu vou ter uma baixa tensão nesse ponto. Então eu preciso amplificar essa tensão e, consequentemente, também essa topologia já elimina os ruídos, né? Porque é uma topologia aqui de um filtro passa-baixo silent key. Pronto, e nesse ponto aqui, pessoal, o que acontece? Nós temos aqui, ó, conforme o documento nos demonstra, temos um conversor analógico digital, o MCP3201. Vocês podem ver aqui, conexão simples mesmo, single-ended, legal. E ele vem aqui, né, 3 conexões aqui para o PIC 12C508, mas é claro, isso pode ser qualquer processador, qualquer microcontrolador sem nenhum problema. A julgar aqui pelas 3 conexões, né, que vem aqui no PIC, provavelmente esse CI aqui deve ser comunicação SPI, ou seja, ele tem um protocolo de comunicação aqui. Bom, então basicamente, meus amigos, o que nós vamos fazer na prática? Eu vou alterar um pouco esse circuito aqui, tá? Nós vamos criar essa fonte de corrente, então eu vou usar praticamente essa topologia aqui mesmo para gerar essa fonte de corrente contínua. Nós vamos, né, enviar aqui no nosso PT100. Eu não vou, pessoal, utilizar esse circuito aqui para correção da resistência aqui dos fios do PT100, porque de fato é bem baixinho, tá? E de repente num outro vídeo de conteúdo eu entro mais em detalhe disso, beleza? E eu vou utilizar aqui, ó, um circuito de ganho. E no entanto, pessoal, não vou colocar um filtro passa-baixa nele, tá? Vocês já vão ver ali que nós já vamos conseguir medir a tensão sem muitas variações, mas sim numa aplicação prática eu recomendo vocês colocarem, né, um filtro aqui passa-baixa, analógico ou mesmo um filtro digital. Até mesmo dependendo aí dos comentários, né, na próxima aplicação eu demonstro com filtro digital, utilizando SEMSys DSP e tal, fica um processo mais pro, onde basicamente eu não preciso utilizar esses componentes passivos aqui analógicos para fazer a filtragem, beleza? E nesse momento nós vamos conseguir, né, fazer a leitura da tensão aqui com o STM32, vou utilizar o microcontrolador STM32 para fazer isso. Vamos encontrar a nossa tensão, já sabemos a nossa corrente, que vamos medir ali, e vamos encontrar a nossa resistência. E depois eu vou mostrar com a tabela como que nós chegamos no valor da temperatura. Beleza, pessoal? Então basicamente essa é a prática que nós vamos desenvolver. Agora eu vou mostrar com mais detalhes para vocês. Bora lá! Muito bem, pessoal, vamos aqui então ao circuito prático que nós vamos montar ali daqui a pouquinho na nossa bancada, legal? E basicamente esse circuito é inspirado aqui neste diagrama já apresentado na nota de aplicação, beleza? Basicamente, como eu mencionei, eu fiz pequenas adaptações, no entanto eu recomendo, né, para uma aplicação prática, né, visando um uso realmente profissional, aqui usar essa abordagem aqui da nota de aplicação. Mas já vamos perceber que aqui também nós já iremos com esse circuito aqui validar a medição do PT100, tudo bem? Beleza, então pessoal, vamos ver aqui como que vamos fazer essa prática. Esse é o circuito aqui que nós vamos montar e basicamente eu utilizei 2 LM358, legal, onde, né, eu criei aqui uma tensão de referência com esse primeiro LM358, alimentando os dois com 10 volts, então 2 resistores aqui em série. Nesse ponto aqui da entrada não inversora, tenho 5 volts. Configuração de buffer, saída aqui de 5 volts, legal? Bom, e como eu mencionei para vocês, nessa situação nós temos essa parte aqui do circuito que é responsável, né, pela geração de uma fonte de corrente. Então, com 5 volts aqui, eu tenho a minha resistência de 5K, 2 resistores de 10 kΩ que eu tenho aqui no meu laboratório, tá? E praticamente o circuito é tudo igual aqui da nota de aplicação, com essas pequenas diferenças. Muito bem, então 5 volts dividido por 5K, nós temos exatamente 1 mA circulando aqui no nosso PT100. Muito bem. Nesse ponto, meus amigos, o que nós temos aqui? Nós temos uma tensão sobre o PT100 em relação aqui ao nosso ground. Então, é justamente essa tensão aqui que nós vamos enviar aqui para o outro amplificador operacional, legal? E vamos amplificar essa tensão aqui. Observem que eu não estou utilizando filtro analógico, apenas uma topologia de amplificação aí bem conhecida, beleza? Com um valor teórico aí calculado de 12, né? Onde eu tenho 110 dividido por 10, tenho 11 mais 1, 12. Então,
esse sinal aqui será 12 vezes amplificado aqui na saída desse amplificador operacional, beleza? E aproveitando os resistores aqui que eu tenho no meu laboratório, eu utilizei aqui 5 resistores, tá, de 22K em série, totalizando aqui 110 kΩ, legal, nesse circuito aqui, beleza? E aqui eu utilizei 10K mesmo. Muito bem, pessoal, e a saída deste amplificador operacional nós vamos enviar lá no STM32, no pino A0, que é basicamente onde nós vamos aquisitar a tensão aqui, legal? Já sabemos a corrente e vamos calcular a resistência utilizando o microcontrolador. Basicamente, esse daqui é o circuito que nós vamos montar na prática. E, pessoal, um detalhe bem importante que eu esqueci de mencionar para vocês. Por que PT100, tá, pessoal? PT100, ele vai apresentar exatamente 100 ohms quando a temperatura for igual a 0 graus Celsius, tá? Então, o valor da resistência, se a temperatura 0 graus Celsius, nós devemos encontrar 100 ohms, beleza? Então, agora sim, bora aqui para a bancada. Show de bola, meus amigos, estamos aqui na bancada com o circuito devidamente montado. Então, exatamente esse circuito aqui que vocês estão vendo na protoboard, exatamente o mesmo circuito que eu demonstrei agora ali para vocês, legal? Observe que essa montagem não está perfeita igual do meu amigo Wagner, no entanto, está funcionando, isso que importa, legal? Bom, pessoal, então o propósito aqui é o seguinte, né? Já resumindo o circuito para vocês, esse ponto aqui, ó, esse jumper azul aqui, será onde nós vamos fazer a medição. Aqui já é a saída do ponto amplificado, que eu acabei de demonstrar para vocês. Beleza? Nós vamos utilizar o ground aqui como referência para enviar ao nosso microcontrolador. Então o ground e esse ponto aqui é o que vamos fazer a leitura, legal? E vocês podem ver que nós temos aqui, ó, 2 conectorzinhos header, legal? E eu tenho aqui, ó, um jumperzinho laranja ligado nele e um outro aqui fechado aqui, tá? Essa saída aqui é justamente a leitura, onde vamos colocar um circuito em série para medir a corrente aqui do nosso PT100, tá? Então, aqui nós temos os 2 cabinhos vermelhos do PT100 e aqui o cabinho branco, como vocês podem ver. O PT100 está aqui, a alimentação com 10 volts, como nós prevíamos. Já está tudo ligado, no entanto, eu vou tirar esses 2 jumperzinhos aqui e vamos fazer a medição da corrente aqui com o multímetro nesse ponto. Isso eu quero que vocês vejam com bastante detalhe, beleza? Beleza, eu tirei o jumperzinho, vou colocar aqui agora as 2 pontas. Beleza, pessoal, temos aqui a nossa medição de corrente, como vocês podem ver, 1,03 miliamperes, legal, vocês podem ver, 1,03, 1,04, beleza? Vou colocar até 1,04, vou considerar 1,04 e vou agora aqui voltar à configuração original. Beleza, voltei à configuração original. O que falta eu fazer aqui? Adicionar agora o nosso microcontrolador. Beleza, conectei o ground e agora vamos pegar a medição propriamente dita aqui neste ponto. Um detalhe importante, tá, galera? É sempre recomendado fazer esses tipos de montagem em PCB mesmo por questões de confiabilidade. Para testes aqui é interessante até usar a abordagem da protoboard, porém numa aplicação final eu sempre recomendo mesmo a utilização já em uma PCB, para evitar ruído, má conexões, entre outros, beleza? Bom, então já estamos tudo conectado aqui. Agora nós vamos medir essa tensão, encontrar essa resistência e com a tabela vamos encontrar a temperatura, beleza? Esse é o próximo passo, então bora aqui para a tela do computador. Muito bem, pessoal, agora aqui na tela do computador eu vou utilizar o STM32CubeDE, um ambiente de desenvolvimento, né, com o microcontrolador STM32 que a gente acabou de ver ali, beleza? Bom, e basicamente o que eu fiz aqui, tá? Muito simples, de repente alguma aula eu dedico um vídeo só para isso também, para explicar esses detalhes do microcontrolador respectivamente, mas eu criei aqui 2 variáveis, ADC-G, que vai ser responsável para fazer a leitura do conversor analógico digital, tá? E essa float aqui que eu chamei de tensão, tá? Do tipo float. Basicamente nós vamos encontrar o nosso ADC de G através do conversor analógico digital. Isso será feito pela medição direta ali da memória através do DMA, legal. E a minha tensão nós vamos converter baseado na tensão de referência aqui do microcontrolador, que é 3.3 volts, em 12 bits, legal. E a partir disso nós vamos encontrar a resistência, tá? Então basicamente só foi isso que eu fiz aqui. Inicializei o nosso conversor analógico e aqui embaixo, né, eu igualei a minha tensão, a minha variável aqui,
está sendo feita a leitura através do DMA. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou executar o modo debugger para a gente fazer isso em tempo real aqui, beleza? Então vamos executar o debugger. Ótimo, vamos entrar na perspectiva e eu já tenho aqui meu ADC de G, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou clicar em play aqui, ó. Observem que nós já estamos realizando a leitura da conversão na lógica digital baseado em 12 bits aqui, que é a resolução deste microcontrolador, tá? E eu quero que vocês observem um detalhe, né? Eu coloquei aqui, ó, a minha variável float, eu igualei ela ao meu ADC de G, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui, ó, eu vou adicionar ela também, eu vou chamar tensão, e ela basicamente tem o mesmo valor com um atraso aqui de 200 milissegundos, né? Então por isso que ela está aparecendo aqui, tem um tempo depois, ela está sendo mostrada mais demorado, vamos assim dizer, beleza? Bom, então vamos converter isso aqui em tensão, tá? Eu não preciso criar o algoritmo aqui, tá, pessoal? Posso fazer isso se eu desejar, mas uma coisa bem legal aqui do recurso do debugger é justamente as facilidades, né, que o ambiente aqui do STM32, o Eclipse aqui, né, consegue nos fornecer. Então é bem bacana. Então, por exemplo, eu posso simplesmente utilizar o próprio equacionamento aqui e validar tudo aqui antes, se eu desejar, para só depois, né, fazer o meu programa final. Totalmente possível. E é basicamente isso que eu vou fazer. Então, muito bem. Convertendo o valor aqui para tensão, eu basicamente multiplico, né, o meu valor de ADC de G por 3.3 volts, que é a minha tensão de referência, dividido pela minha resolução, né, que é 4095. Legal. Muito bem. Esse valor aqui, ó, que nós já estamos vendo, é o valor real da tensão ali que eu estou medindo, tá? Então, né, basicamente, agora o que eu preciso fazer? Eu vou ainda utilizar esse equacionamento e dividir pelo ganho. Lembra que o nosso ganho teórico era 12? Então, tudo isso daqui dividido por 12, beleza? Olha lá. Então, esse daqui, pessoal, 0,1165 e mais alguma coisinha, é basicamente a tensão ali direta do PT100. Então, o que eu preciso fazer para achar a resistência? É basicamente agora dividir isso pela minha corrente que nós medimos ali, né? Então é isso que eu vou fazer. Então basicamente eu vou colocar aquele valor lá. Então eu vou dividir isso daqui tudo por 0.001 mili04, tá? Vou colocar 0.4, 0.3, que foram ali valores bem aproximados, tá? E olha que interessante, pessoal. Olha o valor que está dando aqui de resistência, tá? Esse valor aqui já é a resistência calculada, baseado na leitura aqui do conversor analógico do STM32. Que bacana, meus amigos, exatamente o valor que nós medimos ali com o multímetro, logo no começo do vídeo, né? Olhem que interessante, basicamente 111, 112 aqui é o valor da resistência do PT100. Então, tudo que nós fizemos aqui apenas para receber o valor da resistência. Vamos considerar, meus amigos, este valor mesmo, tá? 111 ohms. Beleza. E a partir desse momento eu vou ensinar como que nós, a partir desse valor, 111, encontramos a temperatura e as tabelas, beleza? Então é isso que eu vou mostrar agora. Bora lá. Show de bola, galera! Estamos aqui novamente na tela do computador, tá? Observem que eu estou com o site do Google aberto, tá? Então eu vou fazer um passo a passo aqui para vocês, baseado no valor da resistência, nós encontrarmos a temperatura, tá? Então, eu quero que vocês venham aqui no campo de busca e digitem assim, ó, tabela PT100, beleza? Só isso daqui mesmo e vocês vão pressionar Enter aqui. Ó, observem que durante o resultado vai encontrar muita coisa, tá? Muita coisa mesmo, existem várias tabelas aí na internet, tá? E tem várias aqui também seguindo os resultados da pesquisa, beleza? Bom, eu vou utilizar, pessoal, esse primeiro link aqui mesmo da Electron, tá? Então eu vou clicar aqui. Então, até antes de mais nada, um agradecimento à Electron, né, por disponibilizar aqui esse arquivo com a tabela dos valores da temperatura aqui do PT100, beleza? Bom, pessoal, como vocês podem ver, é bem tranquilo mesmo, tá? Então, ó, vou dar um zoom aqui, ó, né, aproximar. Então nós temos aqui, ó, nessa linha, as temperaturas propriamente dita, né? Observem que começa de menos 200 graus Celsius e aqui, nesta tabela, pelo menos, nós temos até 850 graus Celsius, tá? Então é o que nós temos aqui nessa linha aqui do lado esquerdo, beleza? E do lado direito aqui, ó, nas colunas, né, nós temos aqui, ó, 0, 1, 2, 3 até o 9, legal? E o que é isso daqui? É a unidade das temperaturas, tá? Então, por exemplo, vamos para vocês entenderem aqui, ó. Então, vamos supor que eu queira, tá? Vamos pegar aqui, ó, 50 graus, tá? Então, eu estou aqui, ó, com 50 graus Celsius, legal? Está aqui, ó. Então, vamos supor que eu queira descobrir a resistência
de 55 graus Celsius. Então, eu olho essa linha aqui, vou na minha coluna, 55, ó, tá aqui, ó. Então, eu venho aqui, ó. Então, a minha linha, beleza, 50 com 55 aqui, beleza? Então, nós temos 121,32. O que é isso daqui, pessoal? É justamente o valor da resistência do PT100, beleza? Então, é assim que nós descobrimos através da tabela, né? Que é o método que eu estou demonstrando aqui nesse vídeo de conteúdo, tá? Muito bem, então agora, né, como dever, vamos encontrar a temperatura aqui do meu laboratório, está um pouco quente, vamos descobrir pelas medições que nós fizemos tanto com o multímetro quanto com o STM32, beleza? Bora lá então. 111, vamos considerar 111, legal? Então o que eu vou fazer? Eu basicamente vou buscar aqui na tabela esse valor da resistência de 111. Ó, ele se encontra mais ou menos aqui, ó. Ó, esse aqui, né, são os dois valores mais próximos do que nós medimos ali na prática. Então eu tenho aqui, ó, 110,9 e 111, tá? Vamos considerar esse daqui, ó, 111,29, beleza? Então, ó, nós estamos aqui, ó, na linha 20, ou seja, eu represento, né, nessa linha aqui a temperatura, né, 20 graus, e agora eu vou na unidade dela. Então, eu vou daqui até a última, né, que é 9. Então, basicamente, nós temos aqui 29 graus, aproximadamente. E de verdade, pessoal, tá bem quente aqui agora mesmo no meu laboratório. Então, é o que nós estamos aqui medindo através da tabela, tá, pessoal? Então, é basicamente assim que faz, não é difícil, né? Então, essa tabela você pode usar até como referência. Como eu mencionei, né, existem diversas tabelas aí que vocês podem encontrar também, tá? Bom, agora a pergunta, né? Dá para utilizar a tabela no algoritmo? Dá para você até, né, criar uma tabela ali, condições para, né, buscar a temperatura baseado na resistência. No entanto, meus amigos, não é uma forma que eu acho interessante, dá muito trabalho fazer isso. Para isso, né, existem aqueles equacionamentos que eu demonstrei, tanto o equacionamento 1 lá, mais simples, e tem o equacionamento do Callendar-Van Dusen, né, que usa lá uma equação de quarto grau para nós encontrarmos essa resistência. Aí, novamente, eu vou deixar para vocês decidirem, né, pessoal? Então, se vocês quiserem ver um vídeo completo demonstrando como que nós implementamos esse algoritmo, deixem aqui nos comentários, a depender da quantidade. Eu preciso realmente que tenha aí a galera querendo mesmo, né, bastante gente aí querendo, depender da quantidade, eu me motivo e faço um vídeo como que nós encontramos ali a temperatura a partir daquela equação e, é claro, implementamos direto aqui no STM32. Eu vou fazer muito mais legal aí com filtro digital, bem pro mesmo, mas eu dependo de vocês, meus amigos. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Agradeço imensamente ao grande Wagner por mais essa oportunidade, meu amigo Wagner por mais essa oportunidade. E claro, né, eu sempre lembro vocês, se desejarem aprender muito mais além aqui do que eu demonstro nessas aulas, aqui nesses vídeos de conteúdo sobre o STM32. Temos o curso completo, primeiro link aqui na descrição. Posso garantir para vocês que está muito mais detalhado do que eu demonstro aqui nessas aulas, muito mais completo, e você vai aprender muito investindo nesse conhecimento, posso garantir. Eventualmente eu recebo diversos e-mails aí dos nossos alunos que estão gostando bastante do treinamento. Então é isso, meus amigos, até o próximo vídeo. Aquele abraço, desejo uma ótima quinta-feira e amanhã é dia de clássica. Tamo junto, bons projetos, valeu, valeu, galera!